Olá pessoal, tudo bom? Tudo jóia? Espero que todos e todas continuem bem. Vamos para a aula 5. Eu vou apresentar para vocês outra metodologia crítica, só que agora crítica emancipatória. Nós vimos na aula 4 metodologia crítica superadora, um coletivo de autores. Agora a gente vai começar a estudar a metodologia do professor Heleno Kuhns na obra Transformação Didática Pedagógica do Esporte. Vamos lá? Bom, essa é a capa do livro, né? É publicado em 94 pela editora Inijuí, e essa obra, Transformação Didática Pedagógica do Esporte, de 94, o professor Heleno Kuhns, na verdade, se baseia numa obra anterior, publicada por ele mesmo, em 91, Educação Física, Ensino e Mudança. Nesse livro, Educação Física, Ensino e Mudança, tinha um capítulo que falava exatamente dessa concepção crítica emancipatória, né? A finalidade dessa transformação didática pedagógica que ele propõe é exatamente uma transformação dos jovens e dos adolescentes em direção a uma competência crítica e emancipatória, né? A obra começa na introdução com uma crítica à crítica superadora do coletivo de autores, principalmente no conceito de cultura corporal. O Heleno Kuhns vai dizer, bom, como é que existe uma cultura corporal? Se existe uma cultura corporal, a gente pode pensar também numa cultura não corporal, numa cultura espiritual. Se cultura é produzida pela humanidade, como é que seria a definição desse conceito, né? E esse conceito é basilar na concepção da crítica superadora. Continua com outras críticas na obra do coletivo de autores, falando que os conteúdos não estão bem explicitados, estão confusos, que a metodologia não é bastante clara, ou seja, faz diversas críticas na introdução desse livro dele à crítica superadora. É um tanto quanto normal, a concepção crítica superadora teve uma enorme repercussão na área, e o professor Heleno Kuhns, como estava lançando a proposta dele, faz logo um contraponto à crítica superadora, né? Isso é bastante comum. A filiação da obra do Heleno Kuhns é uma filiação à Escola de Frankfurt, né? A Escola de Frankfurt ela inicia-se exatamente num seminário, lógico, em Frankfurt, na Alemanha, um seminário para estudar o materialismo histórico dialético. Vários intelectuais se reúnem num seminário sobre materialismo histórico dialético. Mas a concepção da Escola de Frankfurt não é igual, mesmo que tenha iniciado com Adorno e Durkheim, com uma forte influência do materialismo histórico dialético, mas a Escola de Frankfurt agrega vários intelectuais. Herbert Marcuse, que vai trazer algumas concepções da psicanálise, outras concepções da antropologia, da sociologia, uma série de intelectuais vão arejar esse materialismo histórico dialético, vão arejar essas concepções e vão dar uma outra roupagem, mas não deixando de ser também uma concepção crítica, porque a Escola de Frankfurt faz crítica também à sociedade capitalista de consumo. E essas críticas eu coloquei basicamente aí, lógico, fazendo um grande resumo, um resumo bem a grosso modo. Bom, eles vão fazer a crítica a uma modernização tecnológica imposta por essa sociedade de consumo, imposta por essa sociedade individualista, que faz com que as nossas relações fiquem mais ou menos descartáveis com o consumo exacerbado de produtos a partir de uma modernização tecnológica que vai sempre tentar superar um produto pelo outro. Naquela época não existia, mas agora a gente pode dar o exemplo do telefone celular ou dos computadores, sempre tendo uma geração para ser consumida mais rápida, mais cheia de recursos. Então, eles vão dizer que esse tipo de sociedade que induz um consumismo exacerbado nos faz menor, nos faz também buscar relações descartáveis do nosso cotidiano, nos faz consumir também uma cultura industrializada, também modernizada e também com esses avanços, esses avanços tecnológicos, e a gente não para e acaba perdendo a nossa capacidade de agir e pensar autônoma e criticamente.
Então, essa direção, essa competência crítica, essa emancipação, é exatamente de quê? Dessas falsas consciências que foram impostas por essa sociedade capitalista de consumo, e nós temos que recuperar, resgatar nossa capacidade de agir crítica e autonomamente. É bastante parecido com uma concepção alienada que vem do materialismo histórico dialético através de meias-verdades. Falsa consciência aqui está muito próximo ao conceito de meia-verdade. Só que eles vão partir de pressupostos diferentes. E eu vou dar um exemplo muito simples. O materialismo histórico dialético, ele vai dizer que só é possível sair do embate de lutas de classe numa sociedade sem classe, numa sociedade socialista. A escola de Frankfurt não vai dizer, ou não vai induzir a escolha ou apontar por que concepção política a gente vai seguir. Uma vez as pessoas recuperando sua capacidade de pensar crítica autonomamente, cada grupo, cada sociedade vai optar pela sociedade que achar melhor, que achar mais interessante. Então não há essa indução de pensamento. Né? Mas eles têm uma proximidade. Que proximidade é essa? Ambas fizeram críticas ao esporte de rendimento, esse esporte performático que acontece nas aulas de educação física escolar. Então, essa proximidade. Eu vou tentar passar para vocês algumas proximidades, alguns distanciamentos dessas duas teorias críticas. Tá? Estamos falando da crítica emancipatória, estudamos na aula 4 a crítica superadora. Bom, essas falsas consciências, essas concepções da escola de Frankfurt, também estão baseadas na concepção entre uma razão instrumental, essa razão acrítica, essa razão que não tem essa capacidade de agir e pensar comunicativamente, autonomamente, contra uma concepção autônoma e criativa que ele quer resgatar. Então, na verdade, há um contraponto entre uma razão instrumental, uma razão advinda dessa sociedade capitalista, consumista, e a outra concepção que eles querem que a gente aprenda a resgatar é uma concepção crítica, autônoma e criativa. Bom, o livro do Heleno Kuhn se apresenta da seguinte forma: ao capítulo de introdução que eu apresentei para vocês, depois uma pedagogia crítica emancipatória, uma didática comunicativa, que ele apresenta os pressupostos, ele está muito baseado em Habermas, mas vai fazer isso aproveitando as concepções de Trebels. Depois vai falar sobre dimensões humanas do esporte de rendimento. Depois vai falar um pouco de fenômeno esportivo enquanto realidade educacional. Vai estudar o fenômeno humano, os aspectos do esporte, da aprendizagem motora, da dança, do brinquedo, do jogo. E no final vai fazer reflexões didáticas a partir de práticas concretas. É assim que está disposta a obra. Eu não vou apresentar tudo para vocês, porque não daria tempo. Eu selecionei os aspectos que eu acho principais. Né? Ele vai dizer que a emancipação é um processo de libertação dos jovens das condições que limitam esse uso da razão crítica. Então, é como expliquei para vocês, essa razão instrumental se impôs e, com isso, prejudica todo o agir social, cultural e esportivo. Então, o Heleno Kuhn vai achar que o esporte é um fenômeno, uma ferramenta capaz de dar condição a gente recuperar esse agir comunicativo, esse agir crítico e autônomo. Ele vai dizer que o esporte tem uma condição de liberdade, porque tem uma facilidade da sua, muitas vezes, da sua prática, é autônomo, ele pode ser adaptado, ele é polissêmico, ele se apresenta de diversas facetas e ele também tem um grande dinamismo que é a interação social comunicativa, porque o agir comunicativo, que eu já avisei para vocês, baseado em Habermas, é a grande pedra de toque dessa metodologia, dessa didática comunicativa que ele quer implementar. Palavras do autor também. Numa concepção crítica emancipatória, em lugar de ensinar habilidades esportivas e técnicas, devem ser incluídos também conteúdos de caráter teórico-prático, que além de tornar o fenômeno esportivo mais transparente, permite aos alunos e às alunas melhor organização da sua realidade de esporte, movimento, de jogos, de acordo com as suas necessidades. Ou seja, é transformar esse esporte, sair daquele esporte clubístico de rendimento e passar por um esporte mais polissêmico, mais autônomo, mais criativo, mais interativo. Essa é a perspectiva que ele nos apresenta. Ele também vai dizer que ele enxerga 4 concepções de educação física. Uma educação física biológica funcional, muito ligada à performance, à condição realmente biologicista dessa concepção. Ele vê também uma concepção de educação física escolar formativa recreativa, pensando na ludicidade, no jogo, no brinquedo. Ele vê também uma dimensão
recreativa, mais fundamentada nesse esporte clubístico, reduzido ao ensino de táticas, técnicas e regras, que ele discorda, e ele vai apresentar então a dele, que ele denomina de crítica emancipatória. Nessa concepção crítica emancipatória, Leonel Kuhn apresenta 3 transcendências de limite. A transcendência de limite por experimentação, a transcendência de limite por aprendizagem e a transcendência de limite por criatividade. Então ele tem mais ou menos um esquema dessas transcendências que vão se sobrepondo. Então, a transcendência por experimentação, os alunos e as alunas vão experimentar da maneira que sabem, da maneira que podem, determinada prática corporal, determinada habilidade esportiva, determinada técnica. Né? Depois, com a aprendizagem, os professores e as professoras vão mediatizando algumas aprendizagens, de modo que essas crianças e esses adolescentes podem aprender alguma coisa, incorporar alguma coisa nessas práticas. E, por último, a transcendência de limite por criatividade é esses alunos e essas alunas criando, modificando, transformando alguma coisa. Né? E ele vai dizer também que ele vai assumir uma concepção de aula muito parecida na sua estratégia com aquelas concepções abertas que eu apresentei para vocês há 2 aulas atrás. Por isso que é interessante ter apresentado a concepções abertas. Ele diz que a concepção lá do Hildebrand é uma concepção muito interessante, mas não é crítica. Então ele vai pegar o esquema daquela concepção aberta, lógico, também a questão do diálogo, ele vai ser adepto do agir comunicativo, da ação dialógica, de uma aula sendo sempre coparticipativa, codecisiva. Mas ele vai dizer que aquele modelo da concepção do Hildebrand não tinha uma reflexão crítica, não era emancipatória. Então ele vai usar aquele esquema, basicamente incorporando situações de ensino naquelas 2 dimensões que aparecem lá, arranjo de materiais e situações de problema. Né? Então, arranjo de materiais são os materiais problematizando, os materiais dinamizando essa problematização, e a situação problema, os professores e as professoras apresentando situações problemas, os alunos e as alunas tentando resolver, e a partir daí fazendo isso tudo num agir comunicativo. 3 dimensões dessa concepção emancipatória ele apresenta. Primeiro, a questão do trabalho. O trabalho são todas as experimentações individuais e coletivas, todas as habilidades, todas as aprendizagens. Ou seja, o trabalho são as vivências, né, individuais e coletivas, a aquisição de habilidades. A interação é essa interação comunicativa, o diálogo superando os problemas, é todo esse aspecto comunicativo e interativo. E a linguagem é recuperar essa capacidade comunicativa, essa capacidade de resolver os problemas com diálogo, essa capacidade de interagir. Ou seja, essas dimensões não são distantes. Elas se interagem, elas se interpõem, elas são intercambiáveis. E mais para frente a gente vai ver melhor como ele articula trabalho, interação e linguagem. Ele vai dizer também que esse fenômeno esportivo, educacional, essa realidade educacional, pode ser relacionado de forma muito parecida como o Bratt, em 1992, o Walter Bratt, referiu à educação física, ou seja, um conceito amplo e um conceito restrito. Ele vai dizer que o esporte hegemônico é o conceito restrito e não o amplo. O conceito que se vincula à educação física, infelizmente, a educação física escolar é o restrito. Ou seja, o esporte que tem como conteúdo esse esporte clubístico, performático, treino, a competição, rendimento, e é reforçado pela mídia através do esporte e espetáculo, deve ser dimensionado como um conceito restritivo de uma educação física, e não amplo. Na educação física escolar deve-se tematizar, então, um conceito amplo, um conceito de várias práticas corporais, de várias dimensões do esporte, como ele apresentou ali, o esporte com liberdade, com polissemia, com autonomia, com interação comunicativa. E, para isso, ele apresenta 2 esquemas, esses esquemas ele faz essa adaptação do Habermas, que é a questão do mundo vivido e o mundo enquanto sistema, né? Essa concepção filosófica que o Habermas traz. O mundo vivido é essa realidade pulsante, interativa, comunicativa, que se transforma a todo momento. E o mundo como sistema é aquela razão instrumental que tanto ele combate. É aquele mundo quanto sistema, é aquele mundo dos esquemas montados, do treinamento, da habilidade performática, da técnica elevada à enésima potência. Então ele vai dizer que o mundo vivido se liga ao mundo do movimento, do se movimentar, enquanto o esporte de rendimento corporifica o sistema, é o movimentar-se. É importante pegar esses conceitos
para entender como ele articula esse aspecto restrito e amplo da educação física. Então, o que é o aspecto amplo? É esse mundo vivido, essa realidade comunicativa. O que é uma educação física enquanto sistema restrito? É essa realidade instrumental, é esse esporte performático, é a questão das técnicas, é a questão do esporte espetáculo. Ele vai dizer que isso, na verdade, é uma visão reduzida porque é apenas uma faceta, uma dimensão das múltiplas possibilidades da polissemia das práticas esportivas, né? Bom, ele vai também trabalhar com questões e com conceitos muito interessantes. Entre eles tem o conceito da encenação. E a encenação enquadra-se muito bem no mundo dos esportes e também como uma dimensão desse mundo vivido, né? Ou seja, vários papéis podem ser definidos, vários papéis podem ser trocados, várias regras podem ser alternadas. Então, vai dizer o Kuhn, o desempenho dos papéis depende do texto. Com finalidades pedagógicas, encenações podem auxiliar a compreensão do fenômeno esportivo, avaliar as mudanças históricas, possibilidade de diferentes encenações, interpretações de papéis. Por exemplo, papel do espectador, do praticante, de um árbitro, de um técnico, etc. Pode-se destacar 3 formas de manifestação pedagógica desse ensino: no trabalho, na interação da linguagem. A interação é a parte que os jogadores vão fazer essas vivências, né? Essas interrelações. O trabalho é o uso do espaço material e a linguagem é a forma de comunicação que permite que a encenação aconteça. Por exemplo, pode-se encenar o esporte espetáculo para compreender melhor as suas exigências, as suas dimensões, avaliar as suas distorções no campo da escola. Então, encenação é uma vivência em que vocês podem articular trabalho, interação e linguagem, né? Então, quando ele deu esse exemplo da encenação de um fenômeno esportivo, de um esporte espetáculo, ele vai poder apresentar trabalho, interação e linguagem como sendo trabalho, essa parte do uso do espaço, do uso do material, do uso da linguagem, do uso dessas habilidades. A interação é a parte que os jogadores interagem entre si, também interagem com os espectadores, interagem com a arbitragem, né? Então, a gente pode fazer a encenação acontecendo nessa dimensão de trabalho, interação e linguagem. Na verdade, o que ele diz que a interação é essa ferramenta que articula trabalho, interação e linguagem. Há um erro comum na hora de se pensar que a encenação só aparece num tipo de transcendência. Por exemplo, transcendência por criação. Não é verdade. A encenação é exatamente essas dimensões de trabalho, interação e linguagem em ação. Isso que ele chama de encenação. Pode ser na transcendência por experimentação, quando o aluno encena uma prática esportiva como ele sabe, como ele interage, ele pode aprender o movimento que ele nunca fez com outro colega, há uma interação, né? A produção do movimento é o próprio trabalho, ou seja, a encenação não acontece somente na transcendência de limite por criatividade. Isso é um erro bastante comum na perspectiva da dimensão do Eleanor Kuhn. E aí tem uma tabelinha que dá para a gente perceber trabalho, interação em linguagem, cruzado com conteúdos, com métodos, com os objetivos e com as competências. Competência objetiva, social e comunicativa. Esse mundo da competência está muito trabalhado, por exemplo, nessas concepções que a gente vê nas bases nacionais comuns curriculares, na verdade, esse neotecnicismo educacional, que vem lá com César Coll, entre outros, e o Eleanor Kuhn já está anunciando uma forma de competência que eu acho bastante interessante. Ou seja, o que seria o trabalho no aspecto do conteúdo? O trabalho no aspecto do conteúdo é que os alunos e alunas tivessem acesso a conhecimento de relevância para aquisição de habilidades ao esporte de acordo com o contexto. Volto a dizer, a questão da encenação
no mundo esportivo performático, de espetáculo, é apenas uma possibilidade. Você pode fazer essa encenação no meio do esporte adaptado, no meio do esporte lúdico, ou de uma manifestação de um jogo regional, por exemplo, né? Eu estou dando algumas dimensões de conteúdo para vocês. Como é que é a interação nos aspectos de conteúdo? É ter acesso à relação esportivo-cultural vinculadas ao contexto social, porque essa interação é comunicação. Então, o contexto social modifica a forma de interação desses alunos, dessas alunas. E a linguagem, nos aspectos de conteúdos, é ter acesso a conteúdos simbólicos e linguísticos que transcendam ao contexto esportivo performático. Várias linguagens, inclusive a linguagem sem verbalização nenhuma, uma linguagem corporal, uma linguagem expressiva. Vamos ver essa dimensão de trabalho em relação ao método, né? Ou seja, como seria o método emancipatório, como é que seria o método em relação às transcendências por experimentação, por aprendizagem e por criatividade. Na questão do método, possibilitar acesso a estratégias de aprendizagem, técnicas e habilidades diferentes, físicas, expressivas. E a interação, capacidade, então, para assumir conscientemente papéis sociais e reconhecer a necessidade do se movimentar, e não do movimentar-se. Lembra? O se movimentar, o mundo vivido, o movimentar-se, o mundo enquanto sistema. A linguagem na dimensão ou no aspecto do método, aperfeiçoamento das relações de entendimento de forma racional e organizada. Ou seja, é aperfeiçoar essas relações de acordo com essas formas de transcendência, conforme essas encenações vão acontecendo. E os aspectos objetivos? Então, vamos lá. Aspecto dos conteúdos, né, dos procedimentos, dos objetivos. Trabalho, capacitar para o mundo do esporte e jogos de forma efetiva, autônomas, relacionadas ao lazer. Percebam bem, fugindo daquele esporte clubístico. Né? Interação, capacitar para um agir solidário, cooperativo e participativo. Né? Essa seria uma intenção, seria uma meta. Linguagem, desenvolver capacidades criativas, explorativas, além de capacidade de julgar de forma crítica. Ou seja, essa linguagem seria a superação dos conflitos através do diálogo e teria, então, a capacidade de julgar de forma crítica e autônoma como uma meta nesse trabalho. E ele vai dizer que a competência objetiva está relacionada a essas questões do trabalho, no aspecto dos conteúdos do método objetivo, que a competência social está ligada à interação nas dimensões dos conteúdos do método objetivos, e a competência comunicativa na questão da linguagem, se relacionando com conteúdos, métodos e objetivos. Vocês lembram que nessa tabelinha lá do Concepção Aberta tinha conteúdos em relação a procedimentos e também a objetivos? A única coisa que tinha diferente ali, que eu acho que ele aproveitou bem, foi a questão dos resultados, né, de uma avaliação. Bom, eu fiz uma comparação, eu falei para vocês que eu ia fazer, da crítica superatória do coletivo de autores com a crítica emancipatória. A crítica em relação ao esporte performático, que ambas fazem, né, ela vai achar a crítica superadora, que vai ser uma reflexão sobre essa cultura corporal, que vai permitir que essa crítica seja melhor trabalhada, e a crítica emancipatória, a cultura do movimento e o agir comunicativo. Né? Uma vez que o Kuhn não gosta do conceito de cultura corporal. Né? A fundamentação de cada metodologia. A crítica superadora é fundamentada pela superação das sociedades de classe, logicamente uma sociedade sem classe, como pressupõe os fundamentos do materialismo histórico dialético. E a crítica emancipatória, qual é a fundamentação dela? Recuperação da razão crítica, da capacidade de agir crítica e autonomamente, a partir da teoria crítica da sociedade, da Escola de Frankfurt. Finalidade de cada uma. A crítica superadora é um projeto político-pedagógico voltado para a classe trabalhadora, como a gente já viu antes. E a crítica emancipatória? Emancipação e libertação das condições que limitam o uso da razão crítica, o agir social, aquela emancipação daquela razão instrumental. Então, na verdade, elas têm diferenças e semelhanças, porque as duas são teorias críticas, mas elas partem de pontos diferentes e elas fundamentam-se em aspectos diferentes, conhecimentos diferentes, e também propõem finalidades diferentes. Né? Eu acho que é isso que a gente tem que ver. Eu acho que vocês
podem ter uma dimensão e uma comparação interessante entre as duas concepções. A crítica emancipatória tem uma forma de estruturar a aula bastante interessante. A aula se estrutura a partir daquelas transcendências que eu falei para vocês. Não é possível vocês não passarem por essas transcendências. A aula se encadeia com o início com as transcendências de limites por experimentação, depois vai para transcendências de limite por aprendizagem, termina por transcendências de limite por criação ou criatividade. Isso não quer dizer que essa aula necessariamente tenha 3 partes. Vocês podem ter uma parte introdutória, um aquecimento antes da transcendência de limite por experimentação, depois da terceira parte, transcendência do limite por criação ou por criatividade, pode ter uma conversa, uma avaliação. O importante, e toda a metodologia que a gente viu até agora, é que essas aulas têm uns encadeamentos que devem ser seguidos, senão ela fugiria da expectativa metodológica que ela é sustentada. Então, nessa concepção da crítica emancipatória, é necessário que essas transcendências de limite aconteçam. Transcendência de experimentação, volto a dizer, é quando os alunos e as alunas experimentam aquele esporte ou aquela habilidade ou aquela técnica esportiva como queiram, como eles sabem, da maneira que eles podem. Ou seja, é uma vivência, é um fazer da maneira que sabe, da maneira que quer, da maneira que pode, né? Então, já começa de uma forma diferente. Lembra lá da concepção sistêmica, identificar os procedimentos de entrada? Depois disso, há uma mediação de professores e professoras com essa experimentação inicial. Então, eles já fizeram a transcendência de limite por experimentação, né? Agora eles vão fazer transcendência de limite por aprendizagem. Algumas condições de aprendizagem são colocadas, lembrando a vocês que o Heleno Kuhn vai pegar a concepção aberta. Então, como é que vão ser feitas essas mediações, essas transcendências? Sempre por arranjo de materiais e aparelhos ou situações de ensino que vão ser situações problema. Ele indica que ele vai usar as estratégias das concepções abertas lá do Hildebrand, né? Então, tanto nas experimentações quanto a transcendência de limite por aprendizagem, há situações de ensino que vão dinamizar isso através de arranjo de materiais ou aparelhos ou arranjo de situação-problema. São estratégias, né? A partir dessas interações, algumas interações que os professores e as professoras vão fazer com esse grupo, há alguma aquisição de aprendizagem, né? Através de desafios, de problematizações. Depois, a transcendência de limite por criação, que também é uma etapa necessária, importante dessa metodologia, é a possibilidade dos alunos transformarem, criarem a partir daquela aprendizagem vivida. E a criação e a transformação não precisa ser necessariamente algo novo, né? Esses alunos podem criar alguma estratégia, alguma dinâmica, alguma modificação do jogo, alguma modificação de comportamento, de movimento. Então, essas dimensões de transcendências por experimentação, aprendizagem e criatividade ou criação é que fazem esse agir comunicativo, essa didática comunicativa acontecer. E a todo tempo, e eu também posso falar ao mesmo tempo, trabalho, interação, linguagem vão passando por essas transcendências. Trabalho nas vivências, nas experiências individuais e coletivas. É importante que esse agir comunicativo haja muita interação coletiva, muito diálogo, muito agir comunicativo, né? Quando vocês estão trabalhando com a fase de transcendência por experimentação, há também uma interação entre os grupos. Eu dei o exemplo anterior nessa aula mesmo. Algum aluno, alguma aluna que não sabe aquele movimento, ela pode interagir vendo algum aluno e tentando copiar aquele movimento, não deixa de ser uma... Ou indo lá perguntando, pedindo ajuda, que já vai trabalhar com uma competência comunicativa. Percebam? É essa interação. E
E na transcendência final, na transcendência que não precisa ser a última parte, a aula pode prosseguir com debate, com outras situações, mas quando vai passar para a fase de transcendência de limite por criação ou por criatividade, é uma parte que esses alunos e essas alunas vão criar, vão transformar, vão colocar o seu toque nessa aula, vão colocar a sua forma de se expressar nessa aula, ou agir demonstrando a aprendizagem que adquiriram, perceba? Tem alguns exemplos no livro de uma aula de atletismo que os alunos vão primeiro, a ideia é fazer corridas, né, e corridas de velocidade com as crianças, então são vários exemplos nesse livro. Então, primeiro eles vão vivenciar correr com fitas de tamanhos diferentes, fitas coloridas e bonés. Os alunos e as alunas vão botar boné e uma fita em cada boné. Então, eles primeiro vão brincar, se deslocar com aquelas concepções. Depois, na transcendência de limites por aprendizagem, há alguma técnica de corrida mediatizada ali com as crianças e com os adolescentes, né? Alguns jogos de velocidade, algumas passagens de técnica, elevação de joelho, movimentação de braço, posicionamento de pés, etc. A questão das fases de uma corrida de velocidade, né? E depois eles vão experimentar, fazer corridas de revezamento, procurando fazer com que nessa corrida as fitas não toquem o chão, as fitas fiquem sempre paralelas ao chão. Então essas fitas vão ficar, a partir da velocidade impressa pelos alunos e pelas alunas, elas vão tentar ficar mais esticada possível. Então os alunos vão percebendo que aqueles que são mais velozes conseguem dar uma velocidade bastante intensa, eles vão poder fazer isso com umas fitas mais longas. Outros que não têm tanta velocidade só vão conseguir fazer isso com as fitas médias. E aqueles que têm pouca velocidade só vão conseguir fazer isso com fitas curtas. Mas isso não é apresentado para eles. Eles vão ter que descobrir isso porque ele faz várias situações de revezamento, vários jogos de corrida, e os alunos vão vivenciando. Percebam? Então, a aula vai transcorrer com vários desafios, com várias possibilidades. Vocês percebem que aí essa aula teve um misto de arranjo de material e aparelho, porque as fitas e os bonés proporcionam isso, mas também a partir da interação e do jogo. Lógico que eu expliquei a aula de uma maneira bastante simples, mas perceba qual é a trama que o Eliano Kunz consegue construir para que ele consiga fazer esse agir comunicativo e que as crianças e os adolescentes consigam vivenciar, aprender e criar através dessas perspectivas. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. E depois a gente vai para a aula da Educação Física Cultural, hein? É a próxima. Convido a todos. Forte abraço para vocês. Fiquem bem.